Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos estudar, vamos falar hoje, dando continuidade da palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 8, e vamos prosseguindo, gente, no versículo 23 ao versículo 27, que relata o seguinte como tema: Jesus domina as circunstâncias. Olha o que diz: entrando Jesus no barco, e seus discípulos o seguiam. E de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e ele, contudo, dormia. Então os discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, gente, mostra claramente, quem é dono de tudo e de todos: Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo, ele se esvaziando, gente, ele quis obedecer, ele quis obedecer o Pai sobre as circunstâncias que estavam acontecendo, e ele se esvaziou, ele se tornou homem, se tornou carne. E aqui, Jesus dominando as circunstâncias, não é só as circunstâncias, do vento, das ondas do mar, não, é a nossa vida. Ele domina a nossa vida. O que basta a gente fazer é entregar a nossa vida a Ele, que Ele é dono de tudo e de todos, até mesmo da minha vida e da sua vida. E aqui os discípulos ficaram maravilhados. Olha como é que estava a circunstância, como relata no versículo 23, saíram do barco, estava calmo, e de repente veio aquela tempestade, tremenda, com ondas ultrapassando, o barco que eles estavam ali naquela região. E o vento e o mar, gente, pode até mesmo com as ondas do mar, podia até virar o barco. Mas ali quem estava ali é o dono do mundo, gente. É o dono de mim e de você. E quando até o vento ele manda parar, ele para. Quando o mar está agitado, ele acalma o mar. E esse nome tem poder. Esse nome chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui os discípulos estavam com tanto medo de serem naufragados, cair à deriva do mar, e o mar, consumir todos eles. E eles com medo, tentando ali fazer alguma coisa, o barco ficar ali no mar, tentando com a tempestade, o vento, não conseguindo. Ele chamou quem? Chamou Cristo. Ele é Jesus Cristo, com os ventos e com o mar muito agitado, ou seja, as ondas grandes, gente, Jesus estava dormindo ali com tanta serenidade, com tanto que ele sabia, que o Senhor Jesus sabia que ele não era coisa para ficar com medo, e se só ter um pouquinho de fé, só ter fé, que até Jesus fala: quando tem um pouquinho do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você dá para fazer
o monte subir para um lado e jogar-se assim no mar. Ir para o lado, jogar no mar. É essa fé que a gente temos que buscar. Essa fé no Deus poderoso. Essa fé no Deus maravilhoso, que é o nosso Senhor e Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ali naquele mar, naquela circunstância, o mar agitado, o vento, né, descontrolado, Jesus, com a palavra, ele acalma o vento e com a palavra acalma o mar. Como diz aqui no versículo 26, versículo B, ele levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e houve uma plena calmaria. Ou seja, houve uma plena paz ali, que os discípulos estavam com tanto medo com a tempestade e com as ondas do mar, que ultrapassava, né, eu creio que até o barco, né, a embarcação, até mesmo a vela que leva, né, o barco para um lado e para o outro através do vento. Eu creio que eles tiraram isso, né, para não ser virados. Mas Jesus, ele acalma com a repreensão, com a palavra. Ele acalma o vento, acalma o mar, e os discípulos ficam maravilhados. No versículo 27, gente, dizendo assim, ó: então os homens maravilhados exclamaram, todos exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Ó, pra você ver, gente, o vento obedeceu o Senhor Jesus, e o mar com grandes ondas obedeceu o Senhor Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só Ele, gente. É só Ele, que Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Porque é só o Senhor Jesus que faz isso, gente, que acalma as circunstâncias, que acalma o teu coração, que acalma o que está passando, você está passando. Jesus é a solução, Jesus é a calmaria, Jesus que domina todas as circunstâncias. Deposite essa confiança no Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que a única coisa que o Senhor Jesus quer, que você, né, more junto com Ele ali na Nova Jerusalém. Você aceite Ele como o único suficiente Salvador, o Messias, Yeshua HaMashiach. Crê nesse Deus poderoso, maravilhoso, que acalma as ondas do mar e também as tempestades, o vento, como aconteceu aqui. Jesus, né, domina as circunstâncias, até as circunstâncias improváveis, como improvável, literalmente, como as ondas do mar e o vento. Crê nesse Deus, que Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Crê nisso, no nome de Jesus.